Vamos orar. Mensagem de Deus hoje para nós, mensagem sobre o amor, de 1 aos Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus para nós hoje é sobre o amor ágape, e nós precisamos só dar uma recapitulada, já que não tivemos culto no sábado passado. Eu quero dar uma recapitulada e passar para vocês mais adiante, para a gente, não vamos terminar hoje, mas se Deus permitir, no próximo sábado a gente termina o sermão, a série de sermões sobre que amor é esse. Vamos orar. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus. Você tem Bíblia? Pega a Bíblia aí, ponha no colo e diga: obrigado, Deus, porque eu tenho a palavra do Senhor. Diga isso para Deus: obrigado, a palavra do Senhor está na minha mão, e eu creio que é a tua palavra, eu creio que essa palavra é poderosa. Diga isso para Deus. Diga o quanto você ama essa palavra de Deus. Amamos a tua palavra, Senhor, e hoje não pode ser diferente. Nós estamos com o coração preparados, a mente também, para receber a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Que assim seja, meu Deus, na vida de cada crente aqui, que nós possamos, mesmo sendo exortados, que eu, juntamente com a igreja que o Senhor tem confiado a mim, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conhecimento da tua palavra, conhecimento da pessoa de Jesus, conhecimento desse Deus maravilhoso. Ajude, meu Deus, para que a tua palavra, mesmo que venha do jeito que ela é, sem rodeios, sem floreios, a gente possa recebê-la como uma espada de dois gumes, e que não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Eu creio nisto, Senhor, e espero que seja eu apenas um meio pelo qual o Senhor irá transmitir a pura, genuína palavra do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amanhã à noite, possivelmente, ainda não está decidido completamente, eu vou decidir hoje à noite, eu vou pregar na igreja do pastor Gustavo. Já faz muito tempo, vocês sabem que eu não prego lá, e ele está me intimando, ele não está pedindo, ele está me intimando. A última conversa que eu tive com ele, que ele está com saudade de me ouvir. Você precisa pregar aqui para me ouvir. E eu não tenho aceitado convites, nem do Brasil, nem aqui para pregar, por causa do zelo que eu tenho com as minhas duas igrejas. Mas aí Gerson, ontem, conversando comigo, disse: pastor, mas se você tem bênção de Deus, como você tem sido bênção, você deve sair um pouco para o pessoal te conhecer e você abençoar outras igrejas. Se Deus quer, quem sabe eu vou começar a viajar agora para tudo quanto é lado aí, para abençoar o povo. Estou brincando. Queridos, palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, fala de um amor completamente diferente desse amor que você ouve, que eu ouço aí falar. Vou fazer amor, eu amo a comida, eu amo o futebol, eu amo isso, eu amo aquilo. Que amor é esse? Eu amo isso, eu amo aquilo. Aquilo é o mesmo amor de 1 Coríntios 13? De jeito nenhum. O amor de 1 Coríntios 13 é um amor diferenciado, é um amor que quem tem, ele tem mais limitações, sabe, do que expansão. E é isso que eu vejo aqui na carta de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja atribulada, uma igreja que tinha divisão, uma igreja que o povo era egoísta, o povo estava buscando o dom de língua como o dom mais importante, e o dom de língua é o dom mais individual, mais separatista que existe na Bíblia, é o dom de língua, porque é um dom que edifica a mim mesmo. E o povo queria só ser edificado e não pensava nos irmãos. Aí Paulo escreve a carta, e um dos assuntos que Paulo toca com muita clareza é sobre os dons espirituais no capítulo 12. No capítulo 13, para rechear, ele coloca o amor. No capítulo 14, ele continua colocando em ordem os dons espirituais, que muitos desconhecem, apesar de ter a Bíblia, não sabem lidar com a palavra de Deus do jeito que ela é. Agora, o que nós aprendemos é que no grego existe 5 tipos da palavra amor. Quando fala, você sabe do que é que está falando. Por exemplo, no português e no inglês, se você fala amor ou love, você sabe que você está falando a mesma coisa para quase tudo. Você ama a comida, você ama o futebol, você ama a sua esposa, você ama a Deus. Então é ama, o amor. Não define, que amor é esse? Agora, como eu disse para vocês, quando eu fui naquele estádio e eu vi a torcida do Flamengo dizendo: que torcida é essa? Aí eu comecei a pensar: que amor é esse também? Que a igreja precisa falar: que amor é esse? Que é diferente de tudo quanto é palavra que a gente possa pensar sobre o amor. Existe no grego. O grego é rico, é um idioma riquíssimo, e o Neto está estudando grego agora, e não sei se o Nelson também, mas estão estudando. Todo pastor precisa estudar a língua original, o hebraico e o grego, para ele fazer estudo, ver a palavra, mexer na palavra. E o que eu disse aqui, que existe 5 palavras no grego sobre amor,
que a primeira é epitomia. Epitomia é um desejo sexual, mas é um desejo assim como que brutal, um desejo de instinto que a pessoa tem sexualmente falando. O amor eros, que é a palavra eros, de erotismo, é um amor mais romântico, é aquele amor que o homem sente pela mulher, mas não tanto pelo sexo, mas pelo fato de ser homem e ser mulher. O amor estorger é um amor que protege, um amor que guarda, é um amor que tem muito a ver com aquela proteção, não só de Deus, mas também do pai para o filho, do amigo protegendo o outro. Mas existe um amor de companheirismo, de eu gostar de você, como Davi amava Jônatas, como a sua própria alma, como o amor das mulheres, até diz assim a palavra, que é filéu, que vem de filantropia, que dá origem à filantropia. Representa o amor fraternal, de amizade, de pai, filho, de irmãos para irmão, para amigo, para outro amigo. Mas o que Paulo fala aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, é o amor ágape, o agapau. O amor ágape é o amor de Deus, o amor que Deus sente pelo homem e o amor que nós recebemos de Deus para amar todas as coisas. Lá naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, façam tudo com amor, aquele amor é ágape. Fazer tudo com amor, pense em Deus em tudo que você vai fazer, ao lidar, ao brincar, ao conversar, ao adorar a Deus, ao conversar com sua esposa, com seus filhos, ao trabalhar, patrão, empregado, relacionamento, seja o que for, faça tudo com amor. Então, o amor ágape, ele abrange toda a nossa existência. Falamos aqui, leia comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O que diz aí o primeiro? O amor é o quê? Qual é a qualidade desse amor? Paciente. Diga forte, o amor é paciente. Quando diz que o amor é paciente, eu já digo, é um amor de longo, é um amor de longanimidade, é um amor que tem paciência. E quando tem essa paciência aqui, tem muito a ver nos relacionamentos pessoais. Ser paciente com as pessoas. Eu costumo dizer assim, que lá em Romanos, capítulo 15, um sermão que eu tenho pregado às vezes nos lares, ele diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O nosso Deus é um Deus paciente, que nós precisamos também ter essa paciência que Deus tem. Precisamos pedir a Deus essa paciência, porque isso não é natural do homem. Mas Deus dá àqueles que querem ser pacientes. Se Deus tem paciência comigo, por que eu não posso ter paciência com os meus irmãos, com outras pessoas? Depois tem o amor é o quê? O amor é bondoso. Fala forte. O amor é bondoso. Quando a Bíblia diz bondoso, eu já disse aqui na introdução do culto, não está falando de o amor é bondoso de fazer caridade, de dar esmola. Isso está certo também. Mas o amor é bondoso no sentido de você querer ficar perto de pessoas que, sabe, tem um sorriso nos lábios, que levanta a sua autoestima, que tem uma palavra de aprecio, que tem uma palavra de estímulo, porque a coisa pior que existe, a Bíblia diz que é pior do que morar numa casa onde há goteiro, do que uma mulher ranzinza e uma mulher que não é bondosa, no sentido aqui da palavra. Dizendo que é aquela que fica só reclamando, falando. E há pessoas assim, você encontra isso no trabalho, você encontra isso na sua família, você vai encontrar isso na rua, você vai encontrar isso. Pessoas que nunca têm uma cara boa para conversar, não estão sempre, sabe, soltando fogo, sabe, palavras ásperas, rude. E a palavra de Deus está dizendo justamente que quem tem o amor de Deus, como diz lá em Provérbios 15, versículo 1, a palavra branda desvia o furor. Então essa palavra branda é a bondade que Deus coloca no nosso coração. E para vocês saberem que esta palavra está tão perto daquela palavra graça, que a gente conhece tanto na Bíblia, bondoso, está muito perto. A palavra tem a mesma raiz, quando diz lá em João capítulo 1, versículo 14, e Jesus veio cheio de sabedoria e de graça. Essa graça de Jesus, de encontrar com um pecador, todo mundo com pedra na mão, Jesus chegava lá, tirava a prostituta, chegava outro querendo fazer, Jesus chegava lá e tirava, ele não estava passando a mão na cabeça do pecado, não, pode pecar à vontade não, dizia, vai, não peques mais, mas Jesus tinha um carisma, Jesus tinha uma bondade no seu olhar, no seu jeito de agir, mesmo com pessoas que estavam pecando e em situação difícil. Nós precisamos ser justos, mas precisamos ter essa bondade do amor de Deus, o amor ágape. Terceiro, o que diz aí? O amor não inveja, repito, o amor não inveja. Essa inveja aqui é, se eu não posso ter, você também não deveria ter. Quando a pessoa começa a ter isso, sabe, na sua vida, é a pior coisa, né? Se está acontecendo isso comigo, não pode acontecer com o outro. Então, se eu estou na desgraça, eu quero que a desgraça alcance os outros. Quando a pessoa tem isso, o amor de Deus, esse amor ágape, não está no coração da pessoa.
Porque o amor ágape, que não inveja, é aquele amor que mesmo eu estando mal, eu vou desejar o bem para outra pessoa. Mesmo que eu esteja desempregado, se alguém está subindo na vida, no emprego, eu vou louvar a Deus, falar, eu louvo a Deus, porque Deus está te abençoando no trabalho, se está subindo, eu estou desempregado, estou passando necessidade, mas eu quero louvar a Deus, porque Deus está abençoando você. Quando você vê alguém progredindo em qualquer área, e você não está progredindo, você louvar a Deus por aquela pessoa, esse é o amor que a Bíblia mostra. Isso não é amor do homem, não, isso aí não tem nada a ver com esse amor natural que o homem começa a falar, não, e nem utopia verbalizada, de ficar falando e não sentir. O amor que não inveja tem esse sentido. Eu já disse para vocês, vou repetir, é mais fácil você chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Por isso que nós, os crentes, nós temos que ter esse amor. Porque normalmente quando alguém te conta uma coisa boa, eu comprei um carro, você, por que não é meu? Eu queria ter esse carro. Então isso é inveja. Isso é falta de amor. Quando você tem amor, se alguém mostra, fala, muito obrigado, Deus te abençoe, porque você está me mostrando que Deus está progredindo, Deus abençoe você, estou feliz por isso. Aí se Deus te dá um carro velho, você vai louvar a Deus pelo carro velho, bicicleta velha, e o outro está progredindo. Irmão, qual é o problema do outro progredir, subir na vida? Por isso nós precisamos aprender que o amor que Paulo fala, que a Bíblia fala, é um amor completamente diferente de tudo aquilo que a gente possa imaginar. O amor depois qual é o tipo de amor? Fala forte, irmão, leia forte, você tem voz, leia forte. O amor não se vangloria, está assim na sua Bíblia? Não se vangloria, o amor não se vangloria. O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Vangloriar é eu fazer propaganda ou elogiar a mim mesmo. Provérbios capítulo 27, versículo 2 diz assim, fale os outros a seu respeito e não você mesmo. Então a Bíblia está nos ensinando. Se você ouve os outros falar, o cara está com muito, você fica contente. Agora você, não, porque eu que sou fera, eu é que faço. Irmãos, está na hora da gente começar a pensar que essa vangloria, a gente começar a querer ser mais do que os outros, é um perigo e é uma falta de amor. Aplaude os outros e saber lidar com o sucesso do outrem, essa é uma prova que nós estamos dentro desse amor ágape. A inveja denigre as outras pessoas. A vanglória exalta a si mesmo. A inveja denigre. Não, ele não merece isso. Eu quero que ele morra. Então a inveja está denegrindo a outra pessoa. E a vanglória, a pessoa começa a se exaltar em cima das outras pessoas. Uma das coisas que eu falei essa semana, a semana passada, mas ficou na minha mente, porque eu nunca tinha dito isso. Quando eu digo isso, aí eu falo, isso é revelação de Deus para a minha vida. Nós precisamos lidar com a igreja, porque a Bíblia está cheia de passar assim, considere os outros superiores a você mesmo. Quando a Bíblia fala muitas vezes sobre esse assunto, o que a gente deve fazer na igreja é o seguinte, você nunca compare a sua vida espiritual, a sua fé, os seus talentos com ninguém na igreja. Sabe por quê? Duas coisas, evidentes vão acontecer se você fazer comparação. Se você comparar com uma pessoa na igreja, você pode ser melhor do que essa pessoa. O que vai acontecer com você? Você vai achar que você está com muito. Eu estou com muito, isso é ruim, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa é baixa. Aí que começa o vangloriar. Mas também quando você começa a comparar com outras pessoas, e a pessoa é melhor do que você, como é que você se acha? Eu não estou com nada mesmo, eu queria ser como aquele, meu Deus, aí você começa a ficar em parafuso. Então eu sei de gente que às vezes fica falando, não, porque tem gente ruim na igreja, eu vejo outros falando, não, porque eu sou pecador, eu estou em problema, eu estou em... Calma, querido, você está comparando com quem? A Bíblia diz para nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Sabe por quê? Como Jesus, jamais seremos. Quem sabe a gente volta a cantar uma música que eu cantei aqui no início, quando eu cheguei. Como ele jamais eu serei, nem a sua cruz eu carregarei, mas nos seus caminhos eu quero andar. Que música bonita. Essa música está dizendo, olha para Jesus, não, como Deus não tem ninguém, como Senhor santo, poderoso, não há ninguém. Quantos concordam? Quem é que não pecou aqui na terra, durante sua existência? Quem? Mais algum outro? Ninguém. Então só Jesus. Então como ele não tem ninguém durante todos os séculos. Ninguém é como Jesus. Só que quando você compara com Jesus, você quer subir. Porque você sabe, já esqueceu. Eu não vou querer ser Jesus nem Deus. Mas eu quero ser como ele, porque ele é meu padrão, ele é meu exemplo. E você não vai comparar com alguém que está ruim? Não, estou bem, essa pessoa não está com nada. Ou não vai comparar porque o fariseu, você lembra. O fariseu chegou um publicano, que era um ladrão, cobrador de imposto, e o publicano junto com o fariseu, Jesus está contando essa parábola.
Aí o fariseu, que era religioso, a roupa de religioso, a cara de religioso, tudo de religioso, aí ele chega e faz uma oração: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano pecador que está ao meu lado. Olha só, miserável, porque eu sou teu servo, eu dou o dízimo, eu faço oferta, eu oro no meio da rua, eu prego, eu faço tudo. Olha só que situação. Então Jesus, presenciando isso, Jesus ficava indignado com isso. E o pecador, o publicano que estava aqui, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar a cabeça. O outro levantava: Senhor, meu Deus. Ele nem ousava levantar a cabeça, de vergonha. Batia no peito, dizendo: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Ele não fez comparação. Se ele falasse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre coitado, eu não sou como esse fariseu. Aí estava errado também. Ele não quis comparar. Ele falou: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O outro estava achando que estava por cima da carne seca, e o outro reconheceu a realidade. Jesus disse: naquela oração, o fariseu não foi ouvido, não foi justificado, mas o pecador Deus ouviu e justificou. Na igreja, se você começar a fazer comparações, será que eu sou melhor do que aquele irmão? Será que eu sou pior? A igreja está ruim, eu estou bem. Irmão, se a igreja começar a fazer comparação, isso é vangloriar. Você está querendo achar que você é melhor, ou receber uma palavra que você é melhor do que os outros, e ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só Jesus é melhor do que todos nós, é o nosso Salvador. Amém, queridos? De cada 100 pessoas que sabem lidar com a adversidade, há somente 10 que sabem lidar com a prosperidade. Olha que frase bonita. De cada 100 pessoas que sabem lidar com a adversidade, há somente 10 que sabem lidar com a prosperidade. Muita gente sabe lidar com a adversidade, fica humilde, e na hora que começa a subir na vida, não sabe lidar com isso, a fama toma conta da cabeça. Na Record, na TV Record brasileira, está passando um seriado sobre a vida de Davi, o rei Davi. Eu estou assistindo, estou gravando, estou assistindo, é uma maravilha. Não é muito bíblico assim tudo não, mas a cena, o Davi, muito Deus na jogada, muito bonito mesmo. Uma das coisas que eu estava vendo é Saul, depois que ele botou a mão no reinado e pegou o poder, ele não queria largar nem que a vaca tussa. Vou matar Davi, está querendo tomar meu trono. Já sabia que Deus já ungiu Davi, já sabia que Davi é ungido de Deus, a cidade toda está gritando, o povo está dizendo que é Davi, e ele: eu não largo, eu quero poder, vou matar Davi. Começou a perseguir por causa do poder. Quando ele estava lá embaixo, ele era humilde. Quando ele subiu como rei, ele agora se engrandeceu e não queria nem saber de Deus. Agora nós estamos numa cena que ele vai matar a Bíblia diz, 80 sacerdotes no templo. Saul vai matar 80 sacerdotes. Os sacerdotes deram abrigo para Davi, ele ficou sabendo, ele falou: esses malditos vão ver comigo. Aí terminou a cena, eu falei: agora ele vai matar os 80 sacerdotes, porque ele está cruel, ele quer só fama e poder. Quando a Bíblia diz que não se vangloria, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, vamos deixar Deus nos usar. Agora presta atenção, a gente não precisa mentir também, porque a gente tem uma tendência assim de ser meio hipócrita, todos nós, que aí se você está tocando violão e chega alguém e fala assim: você toca bem violão, hein? Não toca nada não, rapaz, eu nem toco isso. Então não põe nem a mão. Você toca bem? Não, não é meu instrumento favorito, mas eu tenho habilidade. Quando alguém fala: você toca? Eu falo: você não viu tocar violão clássico. Porque eu gosto, violão clássico é solado, eu sei que eu toco melhor. Eu não sou baterista, mas eu toco lá, eu estou cada vez ficando melhor. Aí eu estou tocando lá, se eu ficar bom na bateria, se alguém chegar e falar assim: esse aí eu estou tocando bem mesmo, é igual pandeiro. Lá no jantar de casais, lá em Cliffside, aí tinha um samba lá para cantar e tal, aí arrumaram um pandeiro lá, eu falei assim: irmão, isso aí eu sei tocar. Isso aí hoje eu vou tocar, porque o pessoal no pandeiro, eu falei: não, isso aqui toca assim, ó. Aí, meu Deus, aí uma irmã falou assim, ó: meu Deus, pastor, toca pandeiro demais. Outro falou assim: o que é que ele faz que não faz bem feito? Eu falei: aí já encheu a bola demais, tem muita coisa que eu não consigo fazer bem feito, não. O pandeiro eu toco muito. Isso é só para a gente saber que a gente não precisa mentir. Se você é cursado, você entende bem desse negócio, você cursei enfermagem, eu sou doutor nisso, eu entendo. Bíblia, estudou a Bíblia, sabe a Bíblia, puxa a Bíblia, pregou bem, graças a Deus, eu me esforço para isso, Deus tem me usado. Agora, não, eu não sou pobre coitado, eu não sei nada não, isso é hipocrisia, isso não vale nada, isso não vale nada. Está cheio na igreja, está cheio de gente assim. E tem gente que começa ainda a desculpar, dizendo: toda a glória para Deus. Mentira. É glória para Deus, nada, está aí com o peito desse tamanho, está quase estourando. Não precisa mentir, porque você tem que fazer um currículo para trabalhar. Eles vão pedir um currículo: dá um currículo aí do seu trabalho, o que você fez da experiência? Você vai mentir? Não, eu nunca fiz nada, eu nunca trabalhei, eu sou um pobre coitado. Você não vai ter que arrumar serviço nenhum, você tem que colocar: não, eu tenho curso tal, eu tenho experiência nisso. Se você tem e tem que colocar sem mentir,
Para Deus também você tem que falar: Senhor, tem meus talentos, eu quero empregar no teu reino, na tua obra, me usa com graça e poder. Se Deus usar, amém. Aí você sabe, se Deus sair da sua vida, não resta nada. Mas se você quiser que Deus o use, Deus pode capacitá-lo e você ser uma bênção. Amém, queridos? A igreja é como um time de futebol, por isso que a glória é para todo mundo. Se você, quem gosta de futebol, e nós gostamos, o Benfica, por exemplo, perdeu. Essa semana estava com o jogo praticamente ganho. Perdeu. Então eu falo, perdeu, não era para perder, 3-2, era para ganhar esse jogo aí, perdeu. Flamengo hoje começou, falei, hoje a coisa vai escambar, porque começou perdendo, tal, virou 3-1. Uma equipe, aí todo mundo, ó o Joel, é o Ronaldinho, é o outro, ninguém sabe quem é que está dando vitória, sabe por quê? Pode fazer gol, mas é a equipe que está ganhando. É tanto o técnico que está de lá gritando, como quando ele faz a mudança, ou aquele que fez o gol, ou aquele que defendeu, o goleiro que pegou a bola. Então, na igreja, não tem aquele, não, esse que é bom, esse que é... Não, é uma equipe, o pastor é o técnico, começa a mexer com as peças, colocar o pessoal, mas tem gente orando, tem gente contribuindo, tem gente trabalhando com as crianças, tem gente trabalhando com os jovens, tem gente orando, tem gente, sabe, evangelizando, tem gente amando a Deus, tem gente visitando, tem gente telefonando, irmãos, tem gente no gabo. A igreja é uma equipe em nome de Jesus. Quando eu vejo, sabe, a limpeza do templo, quando eu vejo o café feito, quando eu vejo o site na igreja, sabe, as crianças, o som da igreja, eu vejo essas coisas, tudo em harmonia, tudo certinho. Eu louvo a Deus por isso. Por isso, se você quiser estar mais envolvido com o reino de Deus, peça a Deus graça, que Deus ensina, Deus ajuda para você poder estar mais envolvido com o reino de Deus. Aí sim nós podemos dizer, nós juntos com Deus, juntos nós e Deus, somos a maioria, somos um sucesso. A igreja sozinha não é nada. A igreja com o Senhor Jesus, nós somos sucesso, nós temos êxito. Amém, querido? Outra qualidade do amor, ágape, qual é a qualidade aí? O amor? Lê aí, não se orgulha. Quantos tem Bíblia aí? Digam amém. Então você está lendo a sua Bíblia aí, o amor não? Fala forte, o amor não orgulha. O que é esse orgulho aí? Porque orgulho todo mundo sabe que não é legal, porque foi o primeiro pecado do diabo. Mas quando fala o amor não orgulha, é o amor que a pessoa, é o orgulho que a pessoa está explodindo. O orgulho que a pessoa fica andando por cima das pedras. 1 Coríntios capítulo 4, eu quero ler com vocês, só para vocês verem como Paulo era. Paulo, irmão, sofria uma barbaridade com a igreja de Coríntios. No capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha aqui, a igreja de Coríntios está botando Paulo para baixo, dizendo que Paulo não estava com nada, que Paulo sabe que a igreja estava boa, é sem ele. Como é que Paulo lidar com uma situação dessa? Ele é franco, ele é muito claro, duro às vezes, mas um homem de Deus que disse assim, ó, irmãos, 4:6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, que era um outro pastor da igreja, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Aprendam de nós o quê? O significado disso, aprenda de nós é o seguinte: não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. O que eu acabei de dizer. Ninguém se orgulhe porque um é menos ou porque o outro é mais. Não, ninguém tem que estar orgulhoso por causa disso. Pois quem torna você diferente de qualquer uma outra pessoa? Quem é que torna você diferente de qualquer uma outra pessoa? Ninguém, nós somos todos iguais. O que você tem que não tenha recebido? Presta atenção numa coisa que é muito séria que Paulo está dizendo aqui. Você não é diferente de ninguém, porque você pode ter muita cultura, você pode saber muito, mas você não nasceu sabendo essas coisas, não. Você recebeu de alguém. Então a glória não é só sua. O que eu quero dizer, o que Paulo está querendo dizer com isso? Eu estou pregando aqui, e vocês sabem que eu tenho certo conhecimento e habilidade para falar, não só pelos 40 anos de pastorado, mas porque eu tenho 2 faculdades. Eu estudei. E na faculdade, quando eu fui para o primeiro seminário, eu já era pregador. Mas eu não sabia elaborar um sermão, eu não sabia lidar com as doutrinas, eu não sabia nada disso. Eu era cru, chegava na rua, pregava, ganhava alma por misericórdia, eu abria a boca, pregava as coisas, às vezes falava coisa errada. Aí o diretor ia me corrigindo, os professores me ajudando. Aí eu no seminário fui aprendendo a lidar com a mensagem, aprendendo a colocar no esboço. Aí da mesma forma, quando eu fui para outra faculdade, mesmo já sendo pastor da igreja missionária em Maringá, fui para Londrina, cheguei lá, aí você tem que sentar num banco. Você já é pastor, a sua igreja é a maior da denominação, aí você senta no banco lá para ouvir um pastor, às vezes calminho, até difícil de, meus irmãos, porque o Senhor, eu falei, Jesus amado, me dá graça aqui.
mas esse homem está me ensinando, ele é meu professor. Aí quando a gente pensa que não pega, a gente pega tanta coisa daquele homem. Eu lembro assim que a primeira vez que eu ouvi o pastor Charles Welker ser meu professor, ele é velhinho, já morreu há algum tempo, aí ele fica bem curvado, assim, quase igual o Austin. Aí chegava e falava com dificuldade ainda o português, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cadeira aqui? Olha só, olha como é que eu orgulho, velho. O que eu estou fazendo aqui? E ele foi dando aula, eu comecei a ver, falei, calma aí, esse homem tem uma sabedoria fora do comum. Esse homem sabe muito, de doutrina wesleyana ele sabe muito, eu nunca pensei nisso. Mandar fazer os trabalhos, eu voltava, ele riscava, está errado, tal, isso aqui. Eu falei, Jesus amado, o homem sabe muito. Aí eu parei com isso, falei, eu estou aqui para aprender, eu quero estudar, eu quero aprender isso. Esse homem já teve um valor para mim fora do normal, fora do normal. Queridos, o que é que a gente tem se você não aprendeu? Você nasceu de novo, você está na igreja, você já entende o evangelho diferente, você vai chegar perto dos outros orgulhosos e falar, não, isso aqui eu já aprendi, posso ensinar para você, mas isso aqui não veio nato, eu aprendi isso. E Paulo está dizendo, quem é que se orgulha porque já sabe, está esquecendo que aprendeu, que teve que começar. O neto agora está fazendo faculdade, ele sabe o que é isso. Ele fala, pai, é difícil, ele tem que pregar 5 sermões agora. Diz, pai, eu tenho que pregar 5 sermões. E nesses 5 sermões eu tenho que ser avaliado. 4 vai ser na sala de aula e 1 vai ser num outro lugar. E os alunos e professores vão fazer a avaliação. Irmão, não é nada mais esquisito do que isso. Você pregar e o professor anotando tudo que você fala, tudo que você não faz, tudo que você podia ter feito. Isso é uma dificuldade, a gente já vai para frente com a perna tremendo. Jesus amado, mas tem que fazer. Porque você tem que ser corrigido, você tem que aprender, tem que ser lapidado para você ser um bom pastor, para você saber as coisas. Por isso, Paulo usa isso aqui. Agora, veja só o apóstolo Paulo dizendo. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Olha, não tem que ter orgulho se você recebeu. Você já tem tudo o que querem. Agora Paulo está usando sarcasmo, porque o pessoal estava achando que estava muito mais do que ele. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Quer dizer, vocês estão achando que estão por cima e não precisa mais do pastor, não precisa mais do professor. Aí Paulo está dizendo, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis. Eu gostaria até que vocês fossem reis mesmo, para que nós também reinássemos com vocês. Paulo está dizendo, vocês estão achando que estão com muito, vocês não estão com nada não. Agora veja só o que Paulo diz, porque parece que Deus nos colocou, a nós apóstolos, em último lugar. Como os condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Está usando sarcasmo, porque a igreja pisava demais no apóstolo Paulo. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Aí ele continua falando, eu passei fome, nudez, eu passo tudo isso aí, mas não largo a cruz de jeito nenhum. Então Paulo está dizendo, porque a igreja estava achando que precisava mais de Paulo, não precisava mais de Apolo, não precisava mais de ninguém, e Paulo está dizendo, vocês sabem porque eu plantei aqui, Apolo veio ensinar, todo mundo ensinou, e agora vocês acham que você está com o rei na barriga? No Brasil diz, o rei da cocada preta é nada. Nós precisamos continuar dependendo do irmão, dependendo uns dos outros, precisando do pastor, precisando ouvir, precisando, conhecer as coisas de Deus, porque ninguém está lá em cima não. Agora eu estou fazendo com você o seguinte, o amor que a Bíblia fala está no nível, padrão de Deus, que o apóstolo Paulo coloca. Onde é que você está? Você está batendo, já está no nível, você está muito além desse amor que Paulo está falando. Eu não gosto nem de fazer essa comparação, porque eu estou muito aquém desse amor que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. A outra qualidade do amor, qual que é? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, qual que é? Fala forte. Não maltrata, repita, o amor não maltrata. O que é isso? O amor não maltrata? Não maltrata nada, né? Mas não é essa piedade que a pessoa tem, do bichinho que morre, o amor não maltrata. A gente tem que ter amor com todas as coisas, cuidar, mas o que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo, na outra versão, diz, o amor não se comporta inconvenientemente. Se na outra versão diz que o amor não se comporta inconveniente, nós aprendemos o seguinte, que quando a pessoa não está se portando de uma maneira correta, essa pessoa não tem amor de Deus no coração. Ou seja, uma pessoa que é rude, malcriado, bruto, essa pessoa não tem esse amor. Você sabe qual é a palavra que Paulo usa também em Coríntios, capítulo 7, para o amor não maltrata? É lá em 1 Coríntios, não precisa ler não, capítulo 7, versículo 36, quando Paulo diz assim, vocês solteiros, vocês que não estão aguentando ficar juntos, vocês que estão se comportando inconvenientemente, não maltrata, é a mesma palavra, vocês devem casar.
O que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo que o amor não maltrata, é quando o casal de namorado diz assim: se você me ama, você tem que dormir comigo. Isso é maltratar, isso é abusar da pessoa ingênua, da pessoa que está amando realmente, mas a pessoa maltrata. Se você dormir comigo, aí você vai provar seu amor. Se você fizer isso comigo, isso é maltratar. É esse o termo que a Bíblia está usando aqui, que Paulo está usando aqui, o amor não maltrata, que é o mesmo para os jovens solteiros, do capítulo 7. É se portar de forma indevida. E a gente sabe que isso é o que mais acontece, esse maltratar, abusar da pessoa ingênua, a pessoa que está praticamente amarrada. Até o maltratar tem a ver com sexo, é claro que a palavra está lá no capítulo 7, mas tem a ver também com dinheiro, a pessoa que deve a outra subjugar, a pessoa que deve favor a outra pessoa subjugar, ou a pessoa que sabe de alguma coisa da pessoa e falar: se você não fizer chantagem, se você não fizer isso, eu vou falar para todo mundo, é melhor você fazer. Isso é maltratar, chantagem, sabe, espiritual, social, seja lá o que for. Isso é o que a Bíblia diz, que o amor não faz isso. Outra qualidade do amor, qual que é? Veja lá, qual que é? Não procura o quê? Meus queridos, mas o amor aqui está acabando com a gente. Paciente, bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Então, quer dizer, só está botando a gente para baixo. O amor de Deus nesse amor: não, eu estou amando a Deus, eu estou por cima. Não, o amor vai botando a gente cada vez. Quando eu li esse texto, eu disse para vocês, é o sermão mais difícil para eu pregar, esse sermão aqui. Sermão de escatologia, sermão de teologia, sermão de profundidade, isso aí eu tiro de letra, porque é só estudar e pegar a Bíblia lá e pregar, e ninguém pode duvidar, porque a Bíblia está dizendo. Mas quando é coisa prática, aí você diz que o amor não procura seus interesses, o que é que a Bíblia está dizendo com isso? Vamos ler Filipenses capítulo 2, eu vou terminar aqui, e no próximo sábado nós vamos continuar. Filipenses capítulo 2. Eu amo esse texto aqui do apóstolo Paulo agora, falando sobre esse amor que não procura seus próprios interesses, na outra versão. Capítulo 2 de Filipenses. Olha só que texto tremendo. Olha só, o que diz aí no capítulo 2? Deixa eu ler desde o início, porque é muito importante. Fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo que a igreja do Senhor precisa ter motivação, exortação de amor, não exortar, criticar. Criticar não é exortação. Só critica, mas não tem amor. Não. Exortação com amor é quando você fala querendo o bem da pessoa, querendo levar, e não para botar a pessoa para baixo. Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, quer dizer, amar o crente, mas amar para valer mesmo. Compaixão, ter compaixão daqueles que estão fracos, que estão debilitados. Completem a minha alegria. Paulo fala: eu vou ficar contente com vocês, dizendo para a igreja de Filipe, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição ou vanglória, na outra versão. Nada faça por ambição própria, para você mesmo. Na igreja, faça não por ambição egoísta, diz a Bíblia, ou por vaidade. Não pode caber essa vaidade só para mim. Mas humildemente, olha só, Paulo é demais. Mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um, o quê? Mude, não somente, o quê? Cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Paulo está dizendo: irmão, pode cuidar de você, pode cuidar da sua casa, pode cuidar da sua aparência, pode cuidar, mas olha para os irmãos, cuide também do interesse dos irmãos. Tem gente precisando de ajuda, tem gente que precisa de uma palavra sua. Se você tem isso, dá certo. E uma das coisas mais difíceis é quando a pessoa descobre alguma coisa que é só para si, nunca espalha para ninguém, porque não tem esse interesse nos outros. Uma das qualidades da minha esposa, sem dúvida nenhuma, tudo que ela descobre que é bom, ela quer passar para os outros. Eu já disse que isso pode dar até problema. Falei: cuidado com isso, que você começa, tudo que você der, a pessoa pensar que você está ganhando dinheiro, que está fazendo isso, amor, mas eu não sei, tudo que eu sei, eu quero passar para os outros. Falei: Jesus amado, larga disso, irmão. Só, quer dizer, hoje o padrão está tão fora, se alguém faz o que a Bíblia diz, pode cair no erro. E a gente tem que cuidar com isso.
Porque Paulo está dizendo aqui, ó, não busque somente os seus. Está dizendo que é certo você buscar o seu interesse, querer para você. Mas do que é dos outros? O que é que o irmão quer? Eu vou tentar ajudar, vou fazer isso. Irmãos, o povo é tão carnal que tudo que você fizer já está com o pé desconfiado. Se você der um negócio para alguém, isso aí é... Irmão, será que não tem ninguém que ama para valer? Eu vou te dar, irmão, não estou cobrando nada não. Isso é porque eu amo você, estou procurando o seu interesse. Mas hoje a coisa está tão brava que dá, você já viu. Não quero não, porque isso aí vai querer a troca. Coisa braba. Tem muita coisa aqui no amor, e vai ter uma coisa aí que depois ele vai falar que aí a carapuça desce na minha cabeça mais do que de todos vocês. Mas vamos lá, continua. No capítulo 8 ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Irmãos, ter a mesma atitude de Jesus, o mesmo sentimento de Jesus. Por isso que não compare com ninguém não, compare com Jesus. Que embora sendo Deus, Jesus era o quê? Deus. Agora presta atenção, numa outra versão diz que Jesus sendo em forma, eu gosto disso, sendo em forma de Deus. Eu dei essa semana lá em Verdades Básicas. Qual é a forma de Deus? Você sabe? Qual é a forma de Deus? Hã? Qual é a forma de Deus? A forma de Deus é a forma de Deus. Por quê? Ninguém viu Deus, ninguém vai ser Deus para ver Deus, então Deus tem a forma dele. Qual é a forma dele? É a forma dele. Ninguém viu, então ninguém sabe. Agora, o que que a Bíblia está dizendo, que Jesus sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus quando veio aqui. Ele tirou a forma de Deus, Jesus tirou e pegou a forma de quê? De homem. Homem, andando lá para cá, pequenininho, tem que montar no jumento, tem que descer, tem que beber, tem que dormir, tem que descansar. Deus não tem nada disso. Então Jesus, quando veio na terra, ele abriu mão da forma de Deus, atributos, tomar conta do universo, de estar na água, estar em tudo quanto é lugar. Ele tirou essa forma, pegou uma forma limitada. Onde Jesus ia, ele ia ali, ele não estava em todo quanto é lugar ao mesmo tempo não. Jesus pegava o jumento e tinha para atravessar. Jesus cansava, tinha que sentar um pouco para descansar no poço da Samaritana lá. Jesus tinha que dormia no barco, mesmo no meio do terremoto, o sono era tão grande que ele dormia. Irmãos, tudo para a gente aprender que Jesus teve uma forma humana. Sabe o que o diabo queria fazer? Que Jesus não tivesse essa forma, desde o início. Você quer o reino? Então, pule daqui para baixo, transforma essa pedra em pães, coma. Você está sentindo fome? Coma, transforma, você tem poder para isso. Se ele faz isso, aí ele não está na forma humana, ele está na forma de Deus. Mas como Jesus, ele agia só debaixo da vontade do Pai, ele expulsou o diabo, venceu aquela batalha. Os discípulos diziam que ele não ia morrer, os discípulos diziam que ia pedir fogo do céu. Jesus falou assim: eu vim para isso, eu vou morrer, ninguém me tira isso da cabeça. Na cruz, desce da cruz, se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Eu fico pensando em Jesus, e falou assim: se eu quisesse, eu dava uma voada aqui, arrebentava tudo. Estou cravado aqui porque eu quero ficar, não é porque o cravo me segura, não. Estou cravado porque eu estou morrendo como homem, morrendo mesmo. Queridos, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas tomou forma de homem, sendo obediente, sendo servo até a morte, morte de cruz. Foi fiel todo dia, tinha que orar, tinha que subir um monte, tinha que ter comunhão com o Pai, como qualquer um de nós. Uma das perguntas que eu fazia sempre era: por que Jesus orava tanto se ele não tinha pecado, não tinha nada? Por que Jesus tinha que ficar lá no monte, lá orando a noite toda? Sabe por quê? É porque ele dependia do Pai, ele era homem, 100% homem, ele dependia de conhecer a vontade de Deus. E para exemplo nosso, a oração é esse elo do Filho com o Pai. Por isso, queridos, o que nós aprendemos aqui é: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Estou dizendo a outra versão, que eu sei de cor, e aqui é outra versão, que esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, e sendo servo até a morte e morte de cruz. Aí diz aqui no versículo 3, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Olha, irmãos, mesmo como homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Queridos, então nós temos que botar isso na cabeça. Não é Maria, nem José, nem Santo Antônio, nem São Pedro, nem Timóteo, nem Papa, nem nada. O nome que está acima de todo nome. E se eu posso ter o nome que está acima de todo nome, que é o nome mais poderoso, por que eu vou pegar um da gaveta embaixo? É a mesma coisa. Você alcança, aqui tem $1.000 e aqui tem 100. Você alcança pegar o 1.000 ali? Claro que eu alcanço, rapaz. Não, eu vou querer o 100. Está doido da cabeça, só é doido.
O nome sobre todo nome é o nome de Jesus, mas a Bíblia diz que a gente pode usar o nome de Jesus, podemos falar com Deus no nome de Jesus. Tem gente usando outros nomes aqui embaixo, Maomé, outros nomes, Buda, outros nomes aqui embaixo. Eu falo, meu Deus, por que não busca o nome que é sobre todo nome? Por isso, Deus o exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo nome, e que todo joelho, se nós apresentarmos a última música da cantata, na Páscoa, vai dizer, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém, queridos? Quando a gente fala isso, não busca os seus próprios interesses. Você já viu aquela história do rapaz que estava na mesa? 2 seminaristas estavam na mesa. Uma irmã convidou e eles foram para a mesa lá. Aí tinha bastante bife, porque seminarista, pelo menos na minha época, passava uma privação tremenda, não comia carne, não comia nada, porque o seminário não tinha condições para isso. Aí quando chegava na casa das irmãs abençoadas, as irmãs sabiam disso, aí botava bastante carne, pode comer, que é difícil para você, pode comer. Aí você come um, come dois, oh, maravilha, e tal. Aí quando acabou, tinha 2 bifes, um pequeno e um grande. Aí o seminarista foi lá e pegou o grande. Pá, pegou o grande e falou, rapaz, que é isso? Como é que você pegou o grande? Você ia pegar o grande ou o pequeno? Eu ia pegar o pequeno. Então, já sabendo disso, eu peguei o grande. Então, e é a mesma coisa. Está buscando o próprio interesse, já pensa o que o outro vai querer, já não quer, e já pega o grandão, já come. E é assim, normalmente, com a humanidade. Em vez de você precisar falar com o outro, o que é o que o outro está querendo, você já adianta. Não, ele não vai gostar disso não, dá para mim aqui. Ele não gosta, eu vou pegar não. Você nem perguntou. Por que você não pergunta? Por que você não deixou o rapaz escolher o bife? É ou não é? Vamos ficar em pé, vamos orar. O amor não procura os seus próprios interesses, mas o interesse também dos outros. Isso é tremendo, isso é tremendo. Nós temos que pensar um pouco mais como igreja. Irmãos, isso não vale para futebol, isso aqui não vale para o mundo, isso aqui não vale não. Isso aqui, sabe, isso aqui vale para a igreja. No carnaval agora, é um passando por cima do outro, porque agora tem disputa. Quem é que ganha no enredo, quem é que ganha nisso, aí as escolas estão disputando assim, aquilo dá facada, dá briga. E os homens que são presidentes, a maioria são tudo ladrão corrupto da Polícia Federal em cima de alguns. Tem uns 3 ou 4 aí presos do Rio de Janeiro. Confusão da braba. Irmãos, eles não buscam o interesse dos outros, não, só querem para si ganhar dinheiro, roubar do povo. A igreja não pode ser assim, a igreja não pode só pensar em mim, eu tenho que pensar no irmão, ver a necessidade do irmão, o que é que o irmão precisa, o que é que eu posso fazer para ajudar. E aí a igreja começa a trabalhar. Eu amo ver vocês trabalhando na igreja, vocês podem ter certeza disso. Quebrar ali o cimento ali, Vilmar, Désio, Marcelo e outros que vieram, irmão Elisiário, irmão Mário Silva, e para lá, todo sujo, para lá, quebrando, fazendo a obra de Deus. Tão conectado com a obra de Deus, eu falo, Deus vai galardoar vocês, porque a Bíblia diz que vai. Então está trabalhando no reino de Deus. Mas quando o irmão precisa em casa, você também, eu vou lá também, ó, não é a sua casa, mas você faz como se fosse. Um dia desse eu vi o Marcelo falando, Edésio, você ficou demais, Edésio. Eu não sei nem o que o Edésio fez lá. Você ficou demais, ficou fora de sério, fora de sério. Eu fiquei olhando e falei assim, isso que é o amor cristão. Faz como se estivesse fazendo na sua casa. Da melhor maneira, porque não é o seu próprio interesse, mas é o interesse dos outros. Pode fazer o melhor, faz, tal. Na minha cozinha lá tem um negócio assim, inclinadinho assim também, que o Fih, eu não entendo disso. Quem falou foi o Fifi. O Fih falou para ele, pastor, isso que o Edésio fez aqui, que botou esse negocinho quebradinho aqui, isso aqui é coisa de arte, não precisava fazer isso não. Ele fez porque ele fez uma arte. Eu não sabia, para mim está tudo igual. Mas fez com cuidado, mesmo fazendo, sem ganhar dinheiro, mas é o interesse dos outros. Se a gente começar, irmão, cada um de nós, eu sei que você tem isso no coração, nós estamos no padrão do amor. O amor de Deus é você fazer para Deus, fazer na igreja, mas fazer para o outro irmão também, procurar o interesse dele, ajudar, orar, visitar, ter comunhão. Sabe, irmão, se nós começarmos a fazer isso, Deus irá nos abençoar de maneira maravilhosa. Amém, queridos? Amém mesmo? E eu sei que cada um de vocês fazem isso, aqui na igreja, fazem lá na minha casa, fazem em outras casas. Aí eu começo a pensar assim, que a Bíblia diz aqui que a gente tem que ter o mesmo sentimento. Jesus deixou a casa dele e veio para a nossa casa, a terra, tomou forma humana e trabalhou aqui. Ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalhou para nos salvar. Se Jesus não amasse a gente, ele não deixava a casa dele, o trono de glória, e vinha aqui na terra fédida, suja, podre como essa é. Ele veio aqui, viveu entre nós, não pecou, para nos redimir, para nos ganhar. Se nós tivermos sentimento de Jesus, nós vamos pensar um pouco mais no nosso irmão, da nossa irmã, na igreja do Senhor, em vez de pensarmos em nós mesmos. Quantos concordam com isso? Digam amém. Vamos orar? Deus, a Tua palavra hoje nos abençoou exortativamente, mas nós recebemos a Tua palavra. Minha mente, meu coração, tenho lido, tenho pensado nisso, está cheio, meu Deus, de gratidão, porque são exortações, primeiro a mim, para depois eu passar para a Tua igreja, ou as Tuas igrejas, meu Deus, que o Senhor tem confiado a mim aqui em Cliffside Park.
continue abençoando o teu povo, coloque esse amor no nosso coração, pelo perdido, pelos irmãos, por ti, porque o amor jamais acaba. A fé, a esperança, a língua, o conhecimento, a profecia, tudo isso vai terminar um dia, mas o amor jamais acaba. Que nós possamos perseverar no amor do Senhor até o fim. E nós sabemos que lá na glória, quando estivermos com o Senhor, com o nosso corpo glorificado, no novos céus e nova terra, nós vamos precisar amar uns aos outros e amar principalmente o Senhor. Que assim seja na vida do povo. Como diz o Rick Warren, nós estamos ensaiando para um porvir, para uma nova vida com o Senhor Jesus. Que nós possamos aprender a amar agora para podermos amar na vida por vir. É a nossa oração em nome do Senhor. Amém.